Boa noite, Templo das Águias, paz seja com todos vocês, amém? Que bom que você está na casa de Deus. Quero ministrar a palavra com vocês essa noite. Deixa eu só virar aqui, irmãos. Saudade de vocês. Fiquei uns diazinhas fora aí, irmãos, um pouco para passear, o outro porque a bispa passou por um procedimento cirúrgico e ela teve que ficar em repouso. Aí eu precisei cuidar um pouquinho dela, mas a gente está de volta, um ano todo pela frente e a gente quer trabalhar bastante para o Senhor nesse tempo. Então, aproveitando que você está de pé, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 2, verso 23, e nós vamos ler o 23, o 24 e o 25. Você achou aí? Caso você não tenha trago a palavra de Deus, a mesma está no telão ali. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de cultuar o Senhor neste lugar. Doce Jesus, fala conosco hoje através da Tua poderosa palavra, que ela não vá e volte vazia, mas antes ela cumpra o seu propósito neste lugar e em cada coração. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor me use com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade, autoridade e clareza. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio, neste lugar. Manifesta a Tua glória no meio de nós e seja sempre o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento aí. Irmãos, mês de janeiro nós trabalhamos o nosso PDV, o Projeto de Vida, e hoje é o último culto do PDV, do Projeto de Vida, que nós estamos fazendo no mês de janeiro, e a ideia é que a gente construa dentro do nosso PDV, não sei se o Léo não pegou aqui, irmãos, acho que ele pegou meu envelope do PDV aqui. Oi? Dá um aí, Meron. Dá o PDV aí dentro. O meu, acho que o Léo vai entregar o dele. Irmãos, nós fazemos todos os anos, no início do ano, nós fazemos um projeto de vida. É uma forma de a gente direcionar o nosso ano e trabalhar em cima de alguns objetivos que nós temos. E coisas que nós queremos alcançar, viver e experimentar com o favor de Deus, com o auxílio de Deus. E aqui tem algumas áreas, pessoal, familiar, espiritual, ministerial, financeira, profissional. E eu queria convidar você a preencher isso e no próximo domingo, que é o nosso culto de ceia, você vai estar trazendo o teu projeto de vida e nós vamos estar orando. E eu estava pensando, irmão, sobre esse último culto e sobre esse ano de 2025. E esse texto que nós lemos fala da realidade de um povo que estava sofrendo. A realidade de um povo que estava sendo escravizado e sofrendo de forma penosa para poder sobreviver numa terra estrangeira. O contexto da história, desse versículo que nós lemos,
começa lá em Êxodo, no capítulo 1, no verso 6, que diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo de Israel é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então o contexto, irmãos, dessa oração ou desse clamor que Israel faz a Deus, vem com base nessa história. A Bíblia diz que José morre, os seus irmãos morrem e toda uma geração morre. E aí o rei do Egito também morre e se levanta um novo rei. E esse rei não conhecia a história de José. Esse rei não sabia quem era José. Então, esse rei agora ele parte do princípio do conhecimento que ele tem, daquilo que ele está vendo à sua frente. E ele percebe que os israelitas estão crescendo, se proliferando, se multiplicando e têm ganhado território. E aí ele olha para a nação de Israel como uma nação que pode de alguma maneira lhe causar dano, prejuízo. E a Bíblia diz então que ele precisa de alguma maneira com astúcia atingir esse povo, para que esse povo pare de avançar, crescer e se multiplicar na terra, porque ele tinha medo de perder o seu reinado. E pensando, irmãos, sobre o projeto de vida, e pensando sobre o ano de 2025, e sobre esse texto que nós acabamos de ler, eu quero dizer para você que o reino de Deus, ele é um campo de oportunidades. A igreja do Senhor é um campo de oportunidades. O evangelho de Jesus Cristo é um campo de oportunidades. Nós podemos, de alguma maneira, usufruir do benefício de ser um servo de Deus no reino dele. A gente pode, irmãos, desfrutar dessas coisas. Nunca vai faltar oportunidade na casa de Deus. Nessa viagem, irmãos, de férias que a gente fez, eu fui a uma igreja. E a igreja que o meu irmão mais novo vai, eu fui lá, irmãos, dar uma de olheiro. Falei, vou ver o campo do nosso irmão em Cristo aí. Irmãos, eu me impressionei com uma coisa. Eles têm 2.800 voluntários na igreja. Eles reúnem 2.800 pessoas para trabalhar voluntariamente dentro da igreja. E eu vim de lá, irmãos, falando para a Bispa Fran, eu preciso saber a receita. Como é que ele consegue agregar pessoas? Como que ele consegue, de alguma maneira, oportunizar condições para essas pessoas? Irmãos, e aonde você olhava, tinha gente com uma camisa escrito voluntário, um crachá, um cordão. Você andava esbarrando nas pessoas, irmãos. Só na livraria, eles tinham um canto assim que era uma livraria, tinha mais ou menos umas 6 a 8 pessoas só para vender livro. Para receber as crianças, tinha mais ou menos, irmãos, eu acho que umas 25, 30 pessoas para receber as crianças. É claro, irmãos, que é uma igreja com uma estrutura para fazer culto para 2.500 pessoas. Eles fazem 2 cultos, eles reúnem no culto de domingo aproximadamente 5.000 pessoas. Pastor, você ficou com inveja? Não, irmãos, eu me inspirei. Já catei o João na chegada ali, falei, nós precisamos conversar. Nós precisamos mexer nos pauzinhos aí, cara, temos que dar.
E Jesus, no capítulo 9 de Mateus, lá no verso 35, Jesus diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Verso 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A primeira receita eu já tenho, irmãos. Eu tenho que pedir para Deus. Mas Jesus está passando, realizando milagres, curando as pessoas, transformando a vida das pessoas, e Ele olha para a multidão e Ele vê com um olhar de compaixão, de misericórdia, de graça. Ele olha para as pessoas e Ele não olha, irmãos, os defeitos, as falhas. Ele olha, irmãos, a necessidade, aquilo que afligia o coração, aquilo que inquietava a alma. Então a Bíblia diz que Ele se comove com isso. E Ele olha para uma realidade, e Ele olha para os seus discípulos, Ele fala: gente, a seara é grande. Por quê, irmãos? Porque há mais necessidade do que gente para suprir. Porque há mais gente precisando do que gente para atender. Jesus chega no povoado e olha, e Ele fala: meu Deus, quanta necessidade. Olha o tanto de pessoa que precisa de um auxílio, de um socorro, de uma mão estendida. E aí Ele olha para trás, irmãos, e Ele tem 12 com eles. 11, né? Porque tinha um que não servia. E aí Ele olha a quantidade que Ele tem, e Ele olha o tamanho do povo que está à volta, e Ele diz o quê? A seara é grande, mas tem pouca gente. Irmãos, eu fiquei pensando, Ele divide os voluntários em equipes de cores. Esse domingo é a cor tal, esse domingo é a cor tal. Sabe que hora que eles chegam no domingo para servir a Deus? 7:30 da manhã. O culto é às 10. Sabe que hora que eles chegam para o culto das 6? 3:30 da tarde. Deus o livre se o bispo Luizinho falar isso. Não, bispo, espera aí, você não entende. Irmãos, eu não estou falando que nós vamos trabalhar assim, mas eu estou dizendo para você que existe uma oportunidade no reino de Deus, e Deus está falando para mim e para você: a seara é grande, mas tem pouca gente interessada nisso tudo. Jesus está dizendo: há uma necessidade na nação, há uma necessidade no bairro, há uma necessidade das pessoas que estão à nossa volta, mas nós estamos desinteressados a isso. Nós não estamos preocupados com isso, porque Jesus olha a necessidade e Ele se constrange. Jesus olha a necessidade e Ele tem compaixão. E eu estava, irmãos, meditando nessa palavra na manhã, e chegou uma encomenda da bispa lá, e estava um rapaz no portão, e ele falou assim: você me dá água? Eu fui lá dentro, irmãos, peguei um copo de vidro, e eu fui do portão até dentro de casa, copo de vidro, copo de plástico, dou uma garrafa para ele levar embora, pego a minha garrafa. Porque a gente é assim. Aí fui lá, peguei uma garrafa de água gelada, um copo de vidro, fui até o portão. Ele tomou 2 copão de água gelada, irmãos. Estava com o radiador fervendo. E eu entrei de volta, o Léo veio: papai, o que você está fazendo? Eu falei: não, ele pediu água. Por que ele quer água? Porque ele está com sede. E ele falou: tomou 2 copos de água. O Léo falou: filho, ele estava com muita sede. E eu entrei, irmãos, para dentro de casa, e veio aquele trecho, aquele versículo que diz: aquele que der água a um que pede, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu fiquei pensando: Senhor, eu estou lendo algo sobre oportunidade, sobre exercer no teu reino,
e eu tenho uma pessoa batendo no meu portão pedindo água. E eu entrei, irmãos, e eu me debrucei nesse texto, eu fiquei meditando sobre esse texto, eu fiquei olhando para esse texto. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre Moisés quando Deus o chama. Havia uma necessidade de uma nação que gemia, de uma nação que estava sofrendo. Esse rei do Egito, irmãos, quando ele viu que a nação de Israel crescia, ele foi lá e disse para as parteiras egípcias: quando uma mulher hebreia tiver um filho homem, vocês vão matar. Não vai se criar, é só as mulheres. Por quê, irmãos? Porque ele queria diminuir a nação, o povo. Ele queria destruir aquele povo. E eu queria nessa noite, irmãos, colocar para você a importância de a gente, de alguma maneira, se envolver com a obra de Deus. De a gente, no ano de 2025, não ser mais um mero ouvinte, estar sentado em uma cadeira, ouvindo a palavra de Deus, mas dispor o nosso coração, a nossa força, o nosso intelecto, a nossa habilidade, a nossa capacidade, para de alguma maneira servir o reino de Deus. Para a gente pensar um pouco sobre a nossa vida, irmãos, e olhar para ela, e agir em favor de alguma coisa que Deus possa usufruir de nós. Irmãos, quando eu olho para esse texto que nós lemos, nós vemos que surgiu uma necessidade. E quando surge uma necessidade, surge também uma oportunidade. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês que existe dois tipos de pessoas quando o assunto é se envolver no reino de Deus. O primeiro tipo de pessoa é aquela que não quer compromisso. Tem gente que nunca vai se envolver, irmãos, com o reino de Deus, porque ele não quer compromisso, ele não quer responsabilidade, ele não quer se sujeitar a uma autoridade, ele não quer ceder do seu tempo, ele não quer abrir mão, ele não quer renunciar. Então, dentro do reino de Deus, tem pessoas que elas não querem, irmãos, assumir nenhum tipo de compromisso dentro da casa de Deus. Eu fiquei pensando, gente, 2.800 voluntários, gente para fazer todo tipo de coisa, irmãos. Você via um com um tablet, você via um com uma câmera fotográfica, você via um andando com uma pá e uma vassoura, você via outro com uma prancheta, você via outro com um cartão, você via outro, irmãos, numa recepção, você via outro numa mesa, você via outro puxando uma cadeira. Irmãos, pessoas servindo o reino de Deus. Eu fiquei abismado, irmão, eu falei, meu Deus, o tanto de gente. Então, no reino de Deus, irmãos, tem aqueles que não querem compromisso. E o segundo tipo de pessoa é aquele que diz que não tem capacidade. Não, isso aí não é para mim, não, pastorzão. Na boa, eu não sei fazer. Eu não nasci para isso. Coloca, irmãos, a sua limitação. Coloca diante dele, irmãos, as suas dificuldades. Não, pastor, mas veja bem, é que, na verdade, até eu pensei, mas olhando bem para mim, não dá. Então, irmãos, dentro do reino de Deus, tem dois tipos de pessoas: aqueles que não querem assumir compromisso e aqueles que dizem, eu não quero porque eu não tenho capacidade. Não é para mim, não é o meu chamado, não levo jeito. E aí, irmãos, eu queria entrar nesse texto agora, de Êxodo, mas agora a gente vai ler o capítulo 3, e eu vou pedir para você que fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos andar um pouquinho nesses textos. Olha o que diz, irmãos, o capítulo 1, o verso 14, você está no capítulo 3, pode ficar no capítulo 3, a Mandinha coloca para mim.
capítulo 1, verso 14 de Êxodo. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmãos, uma vida sem Deus é uma vida de escravidão. Uma vida sem conhecer a salvação através de Jesus Cristo é uma vida subjugada pelo pecado. É uma vida aprisionada, seguindo as ordens do nosso adversário, o diabo. A Bíblia diz que eles estavam escravizados, subjugados. A Bíblia diz que eles estavam sendo colocados em trabalhos pesados. Eles não aguentavam mais. Pastor, por que você está falando isso? Porque entra gente dentro da igreja, irmãos, que ela não está aguentando mais a sua vida, que ela está no limite, e tudo o que ela precisa é encontrar alguém disposto a estender a mão, a abraçar, a conversar, a ouvir. A Bíblia diz então que Israel clama a Deus. O negócio estava duro demais, difícil demais. Então eles clamam a Deus, e a Bíblia diz então que Deus ouviu, Deus se lembrou, Deus olhou e Deus viu a necessidade de Israel. Então eles levantam um clamor: Senhor, não dá mais, está difícil, eu não aguento. E a Bíblia diz que Deus então ouve esse clamor, e o clamor daquele povo fez Deus se lembrar de algo, que era uma aliança. E no texto que nós vamos ler, no capítulo 3, ele vai recordar dessa aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus se lembra dessa aliança. Então Deus, irmãos, olha agora, porque Deus só tinha ouvido. É como se estivesse de costa. Aí ele escuta o clamor e ele lembra da aliança. A Bíblia diz então que Deus olha. E quando Deus olha, irmãos, Deus percebe, vê, enxerga o que estava acontecendo. Deus observa com detalhes. E aí, irmãos, o que acontece? Olha o capítulo 3, verso 9. Você está com a Bíblia aberta? Eu vou lendo aqui, tá, irmãos? Me ajuda aí, tá, Mandinha? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Irmãos, todas as coisas são conhecidas diante de Deus. Nenhuma oração que você direciona a Deus deixa de ser vista por Ele. Ele conhece todas as coisas, irmãos. E sabe que eu entendo, irmãos, que todas as pessoas que entram por essa porta, de alguma maneira, irmãos, elas querem que Deus faça alguma coisa. Seja simples, seja espetacular, mas elas se movimentam até a casa de Deus, porque elas creem que Deus pode fazer alguma coisa. Elas sabem, irmãos, que elas vão no lugar certo, aonde Deus vai ouvir, aonde Deus vai se lembrar, e aonde Deus vai olhar para elas e atender a necessidade delas. Mas para tudo isso, irmãos, Deus quer usar eu e você. Olha o que diz o capítulo 3, o verso 2. Capítulo 3 de Êxodo, verso 2 e 3. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Irmão, sabe como é que acontecem as coisas?
Sabe como é que surgem as coisas, irmão? Desse jeito, de forma inesperada. Às vezes, irmão, você entra na igreja e você fala assim, meu Deus, mas que vontade de colocar um coletinho roxinho. E não é para fazer o cartão da Nubank, irmãos, é para receber as pessoas. Irmãos, Moisés olha para a sarça pegando fogo, mas esse negócio não queima. E ele olha, irmãos, para aquilo e ele fala, meu, que impressionante isso. Aquilo chamou a atenção dele, irmãos. Aquilo fez ele ficar curioso. E a Bíblia diz então que ele se aproxima daquilo, da sarça. Irmãos, trabalhar no reino de Deus, não fique esperando o pastor te procurar, mas peça para Deus, Senhor, aonde o Senhor pode me usar, e Deus vai oportunizar o momento certo para você, irmãos. A Bíblia diz que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e aí ele vê uma sarça pegando fogo. Irmão, você veio aqui cultuar num domingo, aí você entra aqui todo, vim cultuar. De repente você olha, meu Deus, essa igreja aqui mexe no som com um tablet. Uau! Não é na mesa grandona, é um tablet. Olha só, que impressionante, né? O João faz a gravação do culto, com celular, irmãos. É um iPhone, eu acho, né, irmão? É top, mas é um celular. Hoje ele mandou para mim um link de uma câmera, irmãos. Corajoso ele. 4.000 a câmera. Falei, que fé que você tem, cara. Tô nessa mesma vibe com você. Vamos orar para Deus dar para nós um negócio desse. E aí você olha, irmão, você fala assim, eu queria tanto gravar um vídeo, tirar foto. Irmãos, o que Deus fez foi chamar a atenção de Moisés. Porque ele estava fazendo, irmão, serviço de pastor. Ele falou, eu vou meter fogo nessa sarça aqui, não vai queimar, ele vai vir ver o que é. E ele foi ver, irmãos. É assim, irmãos, o reino de Deus, as oportunidades surgem. As necessidades surgem. As coisas aparecem. E você vai se envolvendo com essas coisas, irmãos. E é engraçado que quando ele chega, irmãos, diante da sarça, o Senhor fala com ele. O Senhor diz, Moisés, Moisés. E o que ele diz, irmãos? Eis-me aqui. Aí, irmão, você chega e fala para o pastor, pastor, que legal, que aqui dá para mexer no som com o tablet, nossa, que da hora isso, pastor. Aí eu falo assim, Moisés, Moisés. E o que o pastor espera, irmãos? Eis-me aqui. E o que você fala? Pastor, hoje não é para mim. Não, eu só queria saber como é que funcionava. Não, pastor, eu não posso. Irmãos, Deus atrai a atenção de Moisés. E quando ele fala com Moisés, prontamente Moisés diz, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor quer comigo? Pode falar, Senhor. Quando eu e você, irmãos, caminhamos conhecendo a Deus, a voz dele é inconfundível. Quando eu e você caminhamos na presença de Deus, quando ele se dirige a nós, irmãos, é inconfundível. Então ele disse, Moisés, Moisés, e ele prontamente atendeu, irmãos. Sabe o que eu penso, irmãos? Que um dos maiores impedimentos para nós fazer algo para Deus é a nossa letargia. Fui buscar no dicionário essa. É um sono profundo que nós temos, irmãos. É um desânimo excessivo que nós temos. A gente é moroso demais, lento demais para agir, para reagir. Deus está falando e a gente está...
O que é, Senhor? Oh, meu Deus. Deus está falando, Deus está escancarando, irmãos. Deus coloca a sarça para queimar, aquilo não pega fogo, irmãos, está brilhando, mas não pega fogo, não se queima. Moisés vai lá, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que espetáculo é isso? E aí Deus fala, Moisés, e ele fala, eis-me aqui, Senhor. A gente está vendo, irmãos, a necessidade, a gente está vendo o que precisa, Deus está falando com a gente, e a gente está, Senhor, o que, Senhor? Só se descer um anjo e falar comigo eu vou. Irmãos, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, tem muito trabalho, irmãos, da obra de Deus, tem muitas pessoas que precisam sair da pressão, da dificuldade, da angústia, da solidão, da dor, da escravidão, e Deus quer usar você, irmãos. Quem aqui gosta dessa igreja que é perfumada, irmãos? Que nós perfumamos a igreja, irmãos. Quando eu chego na semana aqui que eu venho na igreja, irmãos, eu abro a porta, a primeira coisa que eu sinto é o perfume dela. Mas tem alguém, irmãos, que pega um borrifador e vai lá todo culto. Tem alguém, irmãos, lá na porta com um sorriso, né, Bruna? Largo, com uma placa na mão. Você chegou no lugar certo. Que bom que você veio. Eles são meio xarope porque eles querem nome, telefone, né, irmãos? Mas eles mandam mensagem depois. E aí você senta, irmãos. As coisas estão em ordem, estão no lugar. Você está aqui cultuando, o teu filho está lá numa salinha aprendendo a palavra de Deus. E você pode prestar atenção no culto. Por quê, irmãos? Porque pessoas ouviram a voz de Deus e disseram, eis-me aqui. Pessoas entenderam que Deus estava dando uma oportunidade de se desenvolver no reino dele, de fazer algo para o reino dele. Irmãos, nós usamos uma placa, nós temos uma visão, nós temos um nome, mas tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, o reino de Deus. E Moisés entende isso, irmãos. E aí, irmãos, Deus já vai de cara. Ele falou, eis-me aqui, então beleza, já que você já está pronto para me atender, então eu vou te falar o que a gente precisa fazer. Olha o que diz o capítulo 3, o verso 7 e 8. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, tirar o povo de um lugar de opressão e levar para uma terra de fartura. Quando Moisés disse ao Senhor, eis-me aqui, o Senhor falou, então o negócio é o seguinte, Moisés, Israel está sofrendo, eu estou vendo a angústia deles, eu estou vendo o que o seu algoz está fazendo, eles estão em apuros lá, e eu decidi descer para livrar eles. Eu decidi sair do meu trono em favor desse povo. Mas Deus não podia fazer ele mesmo? Mas ele conta comigo e com você. Você, irmãos, faz parte desse reino que é ganhado por Cristo Jesus. Então, irmãos, ele dá a Moisés a tarefa, ele fala, eu preciso que a gente faça isso. O que Deus queria, irmãos, era de alguma maneira mudar a situação, o quadro, aquilo que os israelitas estavam passando. Tudo o que Deus deseja, irmãos, é mudar a vida das pessoas, e Ele vai usar cada um de nós para isso. Cada um de nós, irmãos. E aí, olha o que diz o verso 10. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo,
os israelitas. Aí Deus, irmãos, escancara e fala assim: Moisés, é você que vai, eu estou te enviando. Eu escolhi você, Moisés. Esse povo precisa de alguém que os lidere. Esse povo precisa de alguém que os conduza. Esse povo precisa de alguém que encabece esse êxodo, essa partida. Eu preciso de alguém que me escute. Eu preciso de alguém que dê atenção para mim. Eu preciso de alguém que esteja disposto a pagar um preço. Eu preciso de alguém que renuncie à sua própria vontade e vá fazer isso que eu tanto quero. Porque às vezes, irmãos, fazer a obra de Deus é olhar para a nossa vida e ver que somente uma renúncia pode nos levar àquilo que Deus tem para nós. E Deus fala para Moisés: eu escolhi você. E sabe o que Moisés faz, irmãos? Ele vai. Ninguém fala, né, irmãos? Moisés é um daqueles que eu falei lá no começo, 2 tipos de pessoa: aquela que não quer compromisso e aquela que diz que não é capaz. Irmãos, quando Deus falou assim, ó, é você que vai. Só Anderson, olhar para você e falar, ó, é você que vai lá libertar o povo. Opa, o negócio ficou sério. Não, bispo, eu só vim pedir informação de como que funciona. Não, domingo que vem você já está cuidando da mesa. Não, domingo que vem você já vai fazer foto. Ah, mas eu preciso de fotógrafo. Mês de maio vai ganhar nenê. E daí quem que vai fazer foto minha, irmãos? Da bispa? Tua? E aí, irmãos, Deus falou assim: Moisés, é você que vai. Olha o verso 11, irmãos. Olha o que Moisés diz. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Começou o que, irmãos? As objeções. Não, mas peraí, pastor, não. Eu não estou pronto. Eu não estou santificado ainda, pastor. Eu não estou orando direito, eu não estou lendo a Bíblia direito, eu não estou servindo a Deus direito. Não, pastor, eu não sei fazer. A primeira coisa que Moisés coloca, irmãos, é o seu passado, a sua história. Porque ele estava naquela terra como um fugitivo. A Bíblia diz que ele havia matado um egípcio. E quando ele foi apartar a briga dos hebreus, o hebreu falou assim: quem é você para querer apartar a nossa briga se você matou um egípcio? E a Bíblia diz que ele fugiu porque ele sabia que essa história ia rondar todo o povo, ia chegar até Faraó. E a Bíblia diz que chegou até Faraó e ele disse: vamos matar Moisés. E ele falou: Senhor, quem sou eu? Você está pedindo para mim, Moisés, tirar um povo de um lugar que querem me matar? É isso mesmo que o Senhor está pedindo? O Senhor está falando para mim que sou eu, com a minha história, um filho adotivo, cresci num lar que não era minha mãe e o meu pai. A minha mãe me deixou nas margens do Nilo. Eu aprendi, eu estudei, eu me formei com o conhecimento dos egípcios. Eu sou fugido de lá. Por quê? Porque eu fiz algo errado e eu não assumi as consequências, eu fugi. E agora o Senhor está pedindo para mim? É eu mesmo? Não, Senhor. Quem sou eu para me apresentar? Quem sou eu? E aí, irmãos, olha o que diz o verso 12, para a primeira objeção de Moisés. Deus afirmou: certamente estarei com você, e este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Irmãos, para cada objeção de Moisés, Deus tinha um recurso. Ele falou assim: eu, Deus? Não sou eu. O que Deus falou para ele? Eu vou com você. Nós estamos juntos nisso. Você não vai sozinho. Opa, peraí.
Mais do que isso, eu não apenas vou com você, mas eu vou com você. E quando a gente vencer isso, vocês vão adorar nesse monte aqui. Irmãos, Deus não apenas disse da sua companhia, mas também afirmou que iriam ter êxito, sucesso naquilo que eles iriam fazer. E aí, irmãos, Moisés falou assim, peraí, né, tá começando a ficar bom esse negócio. Mas daí Moisés foi para casa, estou conjecturando, tá, irmãos? Tudo isso aconteceu num momento só. Mas eu estou conjecturando para você entender que é assim que a gente faz. O pastorzão fala, você fala assim, não, pastor, eu não. E eu falo, cara, fica tranquilo, eu estou com você. Pelo menos o primeiro mês eu vou, irmãos. Depois é com você. E aí Moisés falou assim, mas tá, beleza, o senhor vai comigo. E se me perguntarem quem falou comigo, quem está me enviando? Que eu vou chegar lá no povo e vou falar assim, ó, Deus me falou que é para vocês irem comigo, porque a gente vai sair dessa terra e nós vamos para uma terra que Deus nos deu. Ele falou assim, se perguntarem para mim, qual foi o Deus que falou? O que eu vou dizer para esse povo? Esse cara está maluco. O que esse cara está sem noção? Vem aqui, estava fugido, agora chegou aqui dizendo para nós que vai libertar a gente com a ajuda de Deus? Quem é esse cara? Quem que falou isso para você? Está maluco? E aí, irmãos, verso 14 e 15, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. A segunda objeção deles, irmãos, de Moisés, era sobre quem o enviava, para que as pessoas acreditassem. E aí Deus fala para Moisés, apenas diga que é quem eu sou. O eu sou que te enviou. Mas quem é o eu sou? O eu sou é aquele que tem uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó e todos os seus antepassados. E aí, irmãos, a gente caminha para a terceira objeção de Moisés. Moisés insiste e fala assim, e se não acreditarem e nem me derem ouvido? Que ele falou, tá bom, eu vou lá falar que foi o grande eu sou que me enviou. Mas se eu chegar lá falar, não me acreditarem no que eu estou falando e não me derem ouvido? Moisés, o que você tem na mão? Ele falou, uma vara. Jogue no chão. Jogou. Virou uma serpente. Cobra. O que ele fez, irmãos? Correu. Deus falou, vem cá, Moisés. Pega ela pela cauda. Quando ele pegou pela cauda, virou vara de novo. E Deus falou assim, ó, se isso não é suficiente, então coloque a tua mão no peito. A Bíblia diz que Moisés coloca a mão no peito e a mão dele fica branca de lepra. E aí Deus diz para ele, agora coloque a mão de novo no peito. Ele coloca e a pele fica sã. E Deus falou assim, ó, se nada disso resolver e ainda assim eles não acreditarem que eu estou te enviando, pegue água do Nilo, jogue na terra e ela vai virar sangue. Irmãos, toda a objeção de Moisés, Deus vinha com uma solução para Moisés. Pare de fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Pare de colocar empecilho, dificuldade. Ah, mas o meu filho, ah, mas o meu horário, ah, mas as minhas condições, ah, mas a minha espiritualidade, ah, mas... Irmãos, Moisés foi convidado por Deus para assumir a liderança de um povo que estava sofrendo, escravizado, irmãos, para retirar eles de lá, colocar numa terra boa. E ele diz para o Senhor no começo, beleza, eis-me aqui. Mas quando Deus fala o que ele precisa fazer, ele começa a colocar as objeções. E aí Deus vai fechando Moisés no cantinho. Está Moisés aqui, irmão. Meu Deus do céu.
Por quê, irmãos? Porque Deus fala para ele, então a vara vai virar serpente, coloque a mão, vai dar lepra, jogue água, vai virar sangue, e isso vai convencer o povo. E esses sinais vão seguir você, e você vai praticar esses sinais na frente de Faraó. E aí o que ele fala, irmãos? A quarta objeção: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus estava sentado no trono, Deus levantou, pastor. Eu falei, não, peraí, aí você está demais da conta. Olha, irmãos, olha o verso 11 e o verso 12. Moisés falou para ele assim, tá bom, Senhor, tudo isso eu sei, mas tem um negócio, eu não sei falar. Irmãos, é como se ele não tivesse eloquência, como se ele não conseguisse colocar as palavras. É como se Moisés, quando fosse falar, ele era um homem duro demais, de pesada palavra. Sabe quando você fala assim, nossa, parece uma mula falando? Meu Deus, que grosso que você é. Ouça a educação. E o cara está falando assim, não, mas eu sou assim mesmo. É meu jeito de falar. Fala, meu Deus, que jeito de falar, né? E foi isso que ele disse para Deus. Como é que eu vou chegar para um rei, falar com ele se eu não sei falar? E como Moisés chegasse para o faraó e falasse, ó, eu vim tirar todo mundo daqui, cala a tua boca, eu estou indo embora. Deus me mandou. É como se ele expressasse isso. E olha o que Deus fala para ele, verso 11, 12, do capítulo 4, capítulo 4. Capítulo 4, verso 11 e 12. O Senhor lhe disse, quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Irmãos, Deus olha para Moisés e fala assim, ó, eu estou tentando com você, na boa. Agora você vem com essa conversinha mole para o meu lado, dizer que você não sabe falar, por favor. Porque quem dá voz sou eu, quem dá vista, quem dá a capacidade de ouvir sou eu. Então eu dou e eu tiro. Isso está sobre mim, sobre o meu poder. Então não vem falar para mim que não vai dar. Por quê? Olha o verso 12, irmãos. Agora, pois, vá, e eu o ajudarei. O que, irmãos? Para de dizer para Deus que você é incapaz, que você não consegue, que não dá, que não é para você fazer. Deus vai lhe conceder a capacidade de fazer as coisas. O problema é que a gente coloca essas coisas diante de nós e a gente diz para Deus que não dá para fazer, que não tem como fazer. Moisés foi dando, irmãos, as desculpas, fazendo as objeções. E Deus falou a Moisés, eu que faço todas as coisas. Irmãos, eu não sabia fazer parede de drywall. Isso aqui. Alugamos um barracão no sítio cercado. Tio Carlinhos foi lá comigo um dia, fizemos forro de isopor. Ele começou uma parede lá, Anderson, terminou a parede e o tio Carlinhos sumiu. Falei, Senhor, tem que terminar esse negócio. Falei, Espírito Santo, me ajuda a fazer, me ensina a fazer. E comecei, irmãos. Fiz todas as paredes, irmãos. Coloquei porta de correr, coloquei janela. Nunca tinha feito. Nós precisamos, irmãos, entender que não é porque nós somos bons, temos talentos e habilidades, mas é o quanto nos sujeitamos à vontade de Deus. Ele nos capacitará para tudo. Ele falou, Moisés, eu vou. Moisés, eu vou. Eu ajudarei a falar.
ensinando-lhe o que dizer. Moisés estava assim: Faraó, o negócio é o seguinte, liberta o povo, estou indo embora, Deus mandou, não quero nem saber, abre o portão, nós estamos saindo. E Deus queria sentar com ele e falar assim: Moisés, diga assim: ó excelentíssimo rei Faraó, gostaria de expressar a você um pedido, que o nosso Deus, a quem nós servimos, o Senhor de todas as coisas, quer libertar o seu povo. Bom, você está entendendo que não é a nossa capacidade, mas é o quanto estamos sujeitos a deixar Deus trabalhar na nossa vida? O quanto a gente está disponível para o que Deus quer fazer através de nós? Deus não estava dizendo, irmãos, para Moisés, que ele não era de dura palavra. Ele era sim, porque Deus está confirmando isso, porque Deus está dizendo o quê? Eu vou ensinar você a falar. Ou seja, ele tinha uma palavra dura mesmo, pesada, irmãos, ele era turrão. Mas Deus falou para ele: eu vou te ensinar. Vou te ensinar. Pastor, eu não sei mexer nisso aqui. Fica tranquilo, nós vamos te ensinar. Pastor, eu não sei como é que faz. Fica tranquilo. Sorria e acene. Esse pinguim de Madagascar. Bruno, o que eu faço com esse colete? Só dá um sorriso, segura a placa e diga: que bom que você veio, boa noite, bem-vindo ao Templo das Águias. João, qual o botão que aperta aqui? Aperta todos, depois eu edito. Mas eu vou te ensinar. Irmãos, não importa se você sabe ou não sabe, o que importa é a tua disposição em servir a Deus de alguma maneira. Ah, mas eu não consigo, mas não é para mim. Para de dar desculpa, irmãos. E aí, irmão, você acha que acaba por aqui, pastor Aval? Deus falou: vou te ensinar. Moisés, mais uma vez, olha para Deus e fala assim: não dá para mandar alguém no meu lugar? Aí a Bíblia diz que Deus se irou. Aí Deus falou, irmãos, está saindo som aqui. Isso. Aí Deus olhou, irmãos, para Moisés, falou: o negócio é o seguinte, você vai de qualquer jeito agora, e eu vou mandar um com você que vai falar no teu lugar. Mas você vai fazer esse serviço. Sabe quando o pastorzão pega você e fala assim: faça agora. Mas aí como é que faz? Eu vou fazer com você, mas você vai fazer agora. Porque, irmãos, Deus está o tempo todo falando com você, mostrando para você, pedindo para você, e você está lá, irmãos: não posso, que vou fazer, onde que Deus passou, cadê? Irmãos, a coisa está acontecendo, o reino de Deus está avançando, as pessoas estão vindo, e a gente vai continuar esperando o quê, irmãos? O tempo está passando, irmãos. Deus falou assim: eu vou trazer o teu irmão Arão, ele vai com você. Assim como eu falo com você, você fala com o povo, você vai falar com Arão, e Arão vai falar com o Faraó, e vocês vão conversar com ele. Olha o que diz o verso 29 e 31, e nós estamos terminando, irmãos. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor os havia observado com atenção e visto a sua aflição, curvou-se em adoração. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando houver uma disposição no nosso coração em servir a Deus? As pessoas vão olhar e vão falar assim: meu Deus, mas esse aí não prestava para nada. E camisetinha do diaconato agora, sapatinho lustrado, fivelinha prata, radinho no ouvido, mas não prestava.
Irmãos, Moisés e Arão vão até o povo e falam assim: Deus nos enviou para tirar vocês dessa terra. Quer uma prova? Jogou a vara no chão, virou uma serpente. Uau! Quer outra prova? Botou a mão no peito, pegou a lepra, eles, uau! Não está bom para vocês? Pega a água do Nilo, jogou no chão, irmãos, virou sangue. Uau! Nós cremos que você é o enviado de Deus e vai nos libertar desse lugar. Moisés, nós vamos com você. Deus vai realizar, irmãos, tantas obras através de vocês, que as pessoas dirão: há um Deus que os chamou e está cumprindo o seu propósito. As pessoas olharão a obra de Deus através da sua vida e dirão: existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que colocou uma pessoa para me receber, para me abraçar, para cuidar de mim, para se importar com a minha dor. Existe alguém interessado na minha aflição. Existe alguém interessado na minha dificuldade. Existe alguém que se importou com a minha necessidade. Nós entendemos que o Senhor viu a nossa aflição. Nós entendemos que o Senhor ouviu o nosso clamor e Ele veio nos libertar. Ah, irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Eu queria ainda ler o último versículo, Êxodo capítulo 5, verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O que Deus tinha falado lá no capítulo 3, no verso 10? Eu vou enviar você até o rei do Egito. Capítulo 5, verso 1. Aonde está Moisés, irmãos? Diante do rei de Egito, dizendo ao rei de Egito: libere o povo para celebrar ao Senhor. Deus nos chamou para um propósito. Cumpra aquilo que Deus o chamou para fazer. Faça, realize. E Moisés, irmãos, tira esse povo do Egito. E você conhece a história do povo de Israel. Alguém, irmãos, que fez tantas objeções, mas entendeu que ele estava na dispensação de Deus e Deus agiria na vida dele. Se coloque à disposição de Deus, irmãos, e quando Ele o chamar, apenas diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, já fui do diaconato, já fui professor do Kids, já fui cantor, já mexi no som, já fui da luz, já fui da projeção, já fiz videozinho, já fui do start, irmãos. Eu só não toquei nada, irmãos, porque aí vocês iam embora da igreja. Então, para não judiar de vocês, eu não toco, irmãos. Mas tenho muita vontade de aprender a tocar. Porque eu entendi, irmãos, que quem me capacita é Deus. O dia que disseram: vocês estão dispostos a assumir uma igreja? Irmãos, a gente nunca tinha pastoreado. E nós dissemos ao apóstolo: eis-me aqui, a gente vai. Ele falou: você quer 2 dias para pensar? Não precisa, a gente sabe do nosso chamado. A gente sabe do propósito que Deus tem na nossa vida. A gente vai. Batemos cabeça, irmãos? Normal. Fizemos coisa errada? Mas credo que não. Mas a gente está vivendo o propósito de Deus. Viva o propósito que Deus tem para a tua vida e você não será mais a mesma pessoa.